Beleza? Tá começando. Paquete. Pronto. E aí, senhores? Beleza? Cabuloso aqui na área para os leitores fantásticos. Bem-vindos ao nosso espacinho aqui no YouTube. Aqui a gente vai falar de assuntos diversos, mas todos eles voltados para a área de comunicação. Beleza? E eu sou o responsável aqui pela parte artística da parada. Então aqui comigo vocês vão falar sobre arte, senhores. E é curioso, né? Que sempre que a gente fala, vamos falar sobre arte. E aí sempre vai vir aquela frasezinha clichê na cabeça da gente. O que é arte? Arte é tudo. Qualquer um pode fazer arte. Cuidado, isso é uma... Eu não vou chamar de falácia, que isso aí é a parte de papo de falácia, isso aí é um papo com o Irã, aí vocês vão lá na parte de filosofia e encher o saco dele para falar de falácia. Aqui, cara, cuidado com esse tipo de frase, esse tipo de generalização, que isso é perigoso, beleza? Arte, a gente sempre vai cair nos lugares comuns, e é muito fácil cair nesse tipo de coisa. Por exemplo, quando a gente usa o termo artista, por exemplo, o cara é um artista, então alguém que faz uma coisa muito boa, de forma muito competente, pode ser considerado um artista? Será? Não sabemos, vamos chegar lá. Aí você chega em outro ponto, que é a arte é alguma coisa que você faz ou o famigerado dom. O dom que você possui. Você já nasce, por exemplo, no meu caso, no caso de André, a gente que trabalha com desenho, você possui o dom. Você já veio pronto. Não, a gente não possui o dom. Se a gente não ficar desenhando todo santo dia, treinando, se aperfeiçoando, nada se desenvolve. Mas o dom é uma coisa que se desenvolve, veio com você. Não. Existem desenhistas, artistas técnicos, existem artistas intuitivos. Só que ambos precisam de exercício, precisam de treinamento. Não adianta, você pode ser um excelente músico, se você não desenvolver, você sempre vai ficar preso ali no seu básico. E não é esse o princípio da arte, ok? Mas aí é onde a gente chega. O artista, essa é a visão que o meu avô tinha, que a ideia do arte, quando eu falei para ele, professor, eu vou trabalhar com artes. Aí ele, o quê? Você é viado? Aí eu, vou. Repare, olha, mas meu avô é um homem do tempo dele. Na lógica dele, o artista era o vagabundo, era o cara, a visão dele do artista era ou o artista boêmio, o cara que só estava na rua, que só trabalhava de vez em quando, ou seja, também a visão do artista como pessoa inspirada. Quando vier a inspiração eu faço, a qualquer momento eu posso criar. Nenhuma dessas visões é muito apropriada para trabalhar com arte. A primeira coisa que vocês têm que saber e colocar na cabeça é que a arte é linguagem. Arte é um elemento de comunicação. Seja uma música, seja um desenho, seja uma poesia, seja um filme, cada uma dessas especialidades é uma linguagem. A função delas é comunicar, é passar o que eu tenho aqui, escolher os meios que eu tenho, trabalhar com os sentidos que eu tenho. E quando eu estou falando dos sentidos, eu estou falando exatamente dos 5 sentidos. Olfato, visão, audição. Pô, professor, está falando até de olfato cabuloso. Quando a gente vai trabalhar com gastronomia, por exemplo, a gente vai trabalhar com performances, com instalações, eu estou explorando o sentido, já que é uma arte muito mais personal, muito mais pessoal, mais próxima. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com outros sentidos que não sejam os tradicionais visão e audição. Entendeu esse ponto? A gente pode explorar de tudo, ir para vários caminhos. Aí é onde vai entrar as famosas linguagens artísticas. Os gregos tinham foram os primeiros a catalogar as linguagens. Claro que pelo que eles tinham, né, eles davam um grande foco para a arquitetura, a escultura, a pintura não era tão valorizada. A pintura era uma arte acessória, apesar de ser muito praticada em todas as épocas desde o início da humanidade. As pinturas rupestres estavam lá e todas elas serviam como elemento de comunicação. Poxa, cabuloso, um prédio serve para comunicar? Claro. Assim que você olha, um bom arquiteto, quando ele faz o design de um prédio, ele é funcional. Você apenas pelos elementos simbólicos de uma construção, você consegue entender para que ele serve e para onde você vai se direcionar dentro daquele prédio. Um excelente arquiteto não precisa de placa. Simples assim. Ele não precisa de uma linguagem artística acessória. E o que já leva a gente para outra base das artes. Todas essas linguagens artísticas que a gente conhece, no caso, as principais para a gente seriam as visuais, corporais, musicais
E todas essas linguagens, elas conversam entre si. A gente vai ter todas essas linguagens meio intercambiáveis, entendeu? A música sempre vai ter uma relação com as artes plásticas sempre vão ter uma relação com a arquitetura e com o design, porque todas essas têm que passar uma informação. E essa informação, ela não precisa ser uma informação objetiva, ela pode ser subjetiva também, porque na verdade é tudo baseado em linguagens e códigos, ou em simbologia. Você sempre vai estar desvendando novos símbolos, vai estar descobrindo novos símbolos, vai estar aprendendo a desvendar esses símbolos e o mais importante é aplicá-los. Como você pode aplicar? Você descobre um símbolo novo que você vai casar com um símbolo que você já conhecia e vai criar novos códigos e assim gerar novas linguagens, ou seja, novas possibilidades de comunicação. A gente que trabalha com quadrinhos, eu e André, muita gente, durante muito tempo, os quadrinhos ficaram muito atrelados ao cinema, já que eles cresceram ali para e passo. A linguagem da animação também, os desenhos animados, cresceram muito ali junto com o cinema e durante muito tempo eles ficaram meio que subordinados ao cinema, já que o cinema era uma grande indústria e tudo mais, e os quadrinhos eram considerados, por serem mais baratos, tanto em matéria de produção quanto em desenvolvimento, eles eram considerados como sublinguagens ou subformas de arte. Então, com o tempo, é que os artistas de quadrinhos, os animadores, começaram a criar linguagens próprias, códigos próprios, simbologias próprias, que não são adaptáveis, corretamente adaptáveis. Algo que a literatura sempre teve. A gente sempre escuta, né, com adaptações de cinema. Tipo, esse livro é inadaptável, não dá para adaptar esse livro. A gente escutou durante muito tempo isso com o Watchmen, né? Já que no caso, Alan Moore propositadamente fez o Watchmen para funcionar só em quadrinhos. Por isso as pessoas têm tanta ressalva quanto ao filme do Zack Snyder, que por mais que seja plasticamente lindo, muito compreensível naquela linguagem, na linguagem cinematográfica, não tem como o Watchmen funcionar porque é muito simplório. Para o Watchmen funcionar nos cinemas, ele teria que ser um filme de 16 horas. Cabuloso, então ia funcionar, sei lá, como uma série da HBO? Não sei. Eu creio que provavelmente não. Esse catatalzinho aqui, o que acontece com o Watchmen, por exemplo, para ter uma linguagem tão próxima como a dos quadrinhos? Se você for observar aqui, por exemplo, eu tenho a minha versão de Watchmen, que é a versão de André, tá? Que é um encadernadinho e tal. A minha versão de Watchmen, a que eu mais gosto, foi a que a Abril lançou em 12 edições certinhas. Por quê? Porque cada capa é o primeiro quadrinho da história. E ele começa sempre com o hiper close, e aí ele vai abrindo, a câmera vai abrindo, indo para um plano aberto. E aí depois a história começa. Então Alan Moore brinca direto com situações que só são possíveis de se construir nessa linguagem, na linguagem dos quadrinhos. Ele brinca com simetria, que é uma coisa que no cinema não dá pra fazer. Tá ligado? Aquela cena que o Adrian Veidt tá brigando e tudo mais, que ele dá ele pega o suporte lá do shopping center e mete na cabeça do cara e ele cai na parada. Aquilo ali, os quadros, eles vêm na simetria até chegar no meio. E aí o negócio explode. E aí de repente você vê todo o outro meio do quadrinho, a simetria é contrária. É espetacular. A forma como o Alan Moore trabalha com a própria linguagem dos quadrinhos. Então no cinema meio que não funcionou muito bem. Por quê? Porque o cara só viu pela narrativa linear, sendo que a narrativa de Watchmen não é linear. E a gente tem muito dessas pequenas questões. Então cada linguagem artística vai ter a sua própria característica. E isso é importante. Por isso que é importante também a gente compreender a linha histórica. Porque a arte, já que ela é comunicação, ela vai passar elementos históricos da maneira que aquela arte foi criada para passar informação. Ficou muito complicado? Não é. Sabe por quê? Por exemplo, você pega na pré-história. Na pré-história, o que é que os caras tinham? Só tinham elementos naturais. Sangue, fezes, osso, emulsões naturais e minerais para criar a tinta, né, óbvio, entre aspas, para criar as tintas. Então você vai ter aquilo ali, e eles falavam de quê? Eles falavam do seu cotidiano. Caça, pesca, fogo, colheitas. E ao criar aquilo ali, eles estavam passando uma informação. É de forma consciente? Não. Porque a consciência só vai surgir muito tempo depois. E a própria arte ela vai se tornando autoconsciente. Toda linguagem, quando surge, toda linguagem artística, quando surge, ela é funcional. Tanto é que a própria palavra, né, artifícios,
A gente pega a arte sempre foi relacionada a trabalho. Por isso aquela confusãozinha eterna entre arte e artesanato. A arte é um negócio que não reproduz, e o artesanato é um negócio que não reproduz, a arte é única. Tem a aura da obra de arte e tudo mais. Mas todos esses conceitos hoje, tá? O pessoalzinho aí da arte contemporânea, que acha que a arte contemporânea é só gente pelada. Não, mas não vamos entrar nessa seara aqui, que é muito polêmico. E aí André já fez um cara desesperado ali atrás. Beleza, pessoal. Aí o que acontece? Nesse ponto, a gente vai ter uma compreensão. É muito amplo, obviamente, em um vídeo. Esse aqui é um vídeo introdutório, beleza? É muito amplo. E aí é onde é que a gente vai entender a evolução. Como é que um Van Gogh, um cara que respeita, vamos ser bem sinceros, que respeita as técnicas artísticas, apesar de criar uma nova estética, apesar de brincar com elas e conscientemente quebrar essa estética, mas é um cara que respeita, ele entende, ele sabe que ele não poderia inventar a roda. Ele sabe que tem todo um universo de técnicas, linguagens e artistas por trás dele. Só que ele é um dos primeiros caras a deixar a psique dele transbordar, mesmo sem ele ter uma ideia muito clara de que estava fazendo isso. Da mesma forma, você tem um cara como Modigliani. Modigliani que tinha tantos ou mais demônios guardados na sua cacholinha pirada do que Van Gogh. Só que qual era a diferença? Modigliani era putão, Modigliani pegava mulher pra caramba, Modigliani era porradeiro, Modigliani desafiou Picasso quando Picasso puxou uma arma pra ele. Sim, Picasso era muito doido. E aí você pega um cara que subverte o jogo. Ninguém conhecia o jogo da arte melhor do que Picasso. É um cara que compreendia, ele tinha uma visão crítica, tinha uma visão irônica, tinha uma visão política. Por quê? Porque o século XX não só trazia isso, mas como o século XX pedia isso. Então, o artista, como o Drummond falava, eu sou um artista do meu tempo. Todo artista é um artista do seu tempo. Por mais que você escolha, às vezes, se prender no passado, sendo um parnasiano, ou sendo um artista neoclássico, que meio que negava, olha as aspas que eu estou usando, tá? Antes que vocês venham encher meu saco. Um neoclássico, ele meio que reverenciava demais o passado. Por isso essa crítica que os modernos tinham com relação a eles. E tudo isso é uma reação normal. Nada em arte, meus queridos, aprendam, nada em arte é arbitrário. Nada. Tudo é direto e é uma reação à sociedade que o cerca. E é por isso que a arte tem essa função de comunicar, porque nós não temos como não nos comunicar. Nós somos tão plurais naquilo que somos, nós somos tão plurais no que fazemos e como fazemos, que é óbvio que o número de linguagens que vai surgir, a gente pega hoje em dia mesmo, caramba, a gente tem arte digital, nós quadrinistas, a gente ficou muito tempo num debate infrutífero nos anos 90, dos anos 90 para os anos 2000, se o pessoal que trabalhava com arte digital era válido. Ah, mas para você é muito fácil pintar no computador. Brother, quem pinta é a mão. A máquina não faz nada sozinha, não. A máquina não escolhe matiz de cor. A máquina não faz a diagramação por mim. Eu faço a diagramação. A máquina nada mais é do que um instrumento. Sacou? Então eu tenho essas possibilidades. E se eu tenho essas possibilidades, quem sou eu para negar a possibilidade de criar coisas com ela? Tanto é que hoje vários artistas finalmente estão encarando as mesas digitalizadoras, o GIMP, o Photoshop, o Corel, ou vários outros softwares de criação de imagem, finalmente como técnica. Videogame. Exatamente. Então, o videogame mesmo. O videogame, o mais legal é que por mais que você tinha casos isolados antes, hoje você está vendo artistas. Por quê? Porque o videogame, e até que foi muito rápido, viu? O videogame se transformou numa linguagem artística. Por quê? Porque os caras entenderam que deixou de ser técnica. A história do videogame, para sair de algo muito técnico para algo que explora a linguagem, ou seja, arte, foi muito rápida. O cinema demorou mais. O cinema durante muito tempo foi só técnico, ficava a câmera parada, até chegar a gente e começar a trabalhar com edição, as possibilidades de contar a história, aí, por aqui, até chegar essa galerinha aqui, ó, os parceiros alemães, sim, financiados por ele mesmo, Bigodinho, Hitler. Mas olha essa galera aqui, os alemães sacaram o jogo.
até mesmo os cineastas de Hitler sacaram o jogo e dominaram isso muito bem. Por que o pessoal falava tanto do Reich? Como é que o nazismo chegou ao poder e tudo mais? Porque ninguém dominava a arte como eles. Ninguém dominava arte como esses figurinhas aqui. Então, para eles, vamos ser bem diretos, foi muito eficiente utilizar a arte, foi muito eficiente utilizar o cinema. Hitler, como todo mundo aqui sabe, era formado... Não sabe não, se não sabe, saiba. Hitler era formado em artes. Sacou? Mas qual era a frustração dele? Ele é um cara que sempre negou os novos tempos. Hitler sempre foi um cara que bajulava o passado, amava Wagner, amava neoclássico, e ele não se adaptava à visão pós-moderna. Não se adaptava. Sacou o joguinho? Então, mas ele, por mais que ele não se adaptasse à visão pós-moderna, ele deu um salto imenso para várias técnicas e linguagens aplicadas no mundo moderno e contemporâneo. Sacou? Essas eram umas aplicações bem complexas. E chegamos em cima disso. Então, o mundo hoje, ele tem essas possibilidades de comunicação com várias linguagens artísticas que dá para explorar lindamente. Pô, o Lego nada mais é do que um pequeno instrumento. O que é que os caras fazem? Criam esculturas em movimento, criam cinética, não, isso. Criam arte cinética com Lego, cara. Então você vai ter essas possibilidades. Rodrigo, mas isso entra como instalação? Sim. Por que não? Se você quiser encaixar no único modo, a própria instalação, a lógica, utilizar objetos do cotidiano para criar obras de arte. Isso se expandiu e criou subgêneros. Assim como a música, você tem o estilo musical principal e vai criando subgêneros. O pessoal que gosta de metal aí são os reis do subgênero, né? Que é meio mundo da arte. Tem o metal melódico, não é Irã que gosta das paradas. Falar em prog, a gente vai falar de prog aqui, rock progressivo, muito. Vai ser muita coisa aqui. Tá, sacou, senhores? Então, essa introduçãozinha aqui para os senhores. Fiquem bem ligados aqui. Esse é só o início do jogo. Cabuloso aqui. Leitores Fantásticos. Fui. Maravilhoso. Ótimo. Bom demais.